bom dia! Bem-vindos ao Agronacional, um programa que mostra as histórias do campo e como é produzida a comida que chega à sua mesa. E você vai ver daqui a pouco. Com a necessidade global de reduzir o uso de combustíveis na geração de energia, novos setores vêm chamando a atenção do mundo. O Brasil tem um potencial imenso para a produção de bioeletricidade, já que é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Mais de 2 décadas de melhoramento genético da raça Nelore, uma estação de monta curta com 100% das fêmeas desafiadas aos 14 meses via IATF. São algumas das particularidades da genética produzida aqui na Santa Virgínia, a primeira fazenda carne carbono neutro do Brasil. É uma doença infecciosa causada por um vírus, que se chama reovírus, e ele se instala geralmente nas articulações. Esse vírus vai pela corrente sanguínea do frango e se instala nas articulações das aves, causando lesão, que ela pode ser uma lesão aparente de cor esverdeada, ou às vezes uma lesão sem aparência, mas deixando a junta do frango inchada com algum líquido sinovial dentro. Agora eu fiquei curiosa, o porquê fazer um brigadeiro com bacon? Isso aí é comum? É comum, sim. Esse movimento do agridoce é muito forte, está sendo muito forte agora no país, mas é um movimento que já vem muito antigo já. E nos Estados Unidos foi criado, enfim, o brigadeiro com bacon, porque eles têm um consumo muito maior de bacon e lá eles têm várias variações. Um cavalo guerreiro, né? Passou por várias situações, se manteve firme. O Rio Haas é um animal extremamente dócil, extremamente disponível para o cavaleiro. A ligação mini dele já foi assim, ao primeiro momento. Tudo que eu pedia para ele, ele correspondia, foi fácil o serviço dele. E ele é um atleta da marcha. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu sou Jaqueline Silva e te convido para me acompanhar nesta jornada pelo mundo agro toda semana. Para começar o programa de hoje, vamos falar da geração de bioenergia a partir da cana-de-açúcar. A produção de energia sustentável não é uma tarefa simples e são necessários muitos processos para transformar a cana em etanol, biogás e eletricidade. Vamos conhecer melhor como funciona todo esse processo? Com a necessidade global de reduzir o uso de combustíveis na geração de energia, novos setores vêm chamando a atenção do mundo. O Brasil tem um potencial imenso para a produção de bioeletricidade, já que é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Além de servir de matéria-prima para a fabricação de açúcar e etanol, a planta também é usada na produção de biogás. Mas qual o trajeto da cana depois de ser colhida no campo? A primeira etapa é o processo de amostragem, onde a gente analisa e faz a quantificação do açúcar que tem na cana. Isso é utilizado tanto para o pagamento dos nossos fornecedores de cana, quanto para a quantificação do rendimento industrial. Depois disso, a gente descarrega a cana e, através das esteiras, elas seguem para o processo de moagem, seguem para as moendas. Nas moendas é feita a extração do caldo. O caldo ele pode ser direcionado para a produção de açúcar ou de etanol. E o bagaço, que é o resíduo da moagem, da extração, segue para a produção de energia elétrica e para a produção de etanol de segunda geração. Então vamos lá. De forma resumida, o processo é o seguinte. A cana é moída para extrair o açúcar em estado líquido, o famoso caldo de cana. Quando o caldo é fervido, o excesso de água evapora e ele se transforma em cristais que vão dar origem ao açúcar. No processo, sobra a chamada torta de filtro, ou seja, o resíduo do caldo não aproveitado para o açúcar, mas que pode voltar para a lavoura através de adubo. Na fermentação, os açúcares presentes no mosto, junto com a levedura, que é um processo biológico, a levedura faz a transformação do açúcar em etanol. O vinho, que é o produto final ali da fermentação, ele tem cerca de 10% de etanol. Depois isso vai para um processo de destilação, que é onde surge exatamente o etanol na sua forma final, né? Que a gente sai de 10% de concentração de etanol para próxima de 99% nesse processo de destilação. O caldo de cana que passa pelo processo de fermentação dá origem ao etanol.
Para isso, são usadas as chamadas leveduras, que são micro-organismos que quebram as moléculas e se alimentam do açúcar presente no caldo. Como resultado, é produzido vinho, chamado também de vinho fermentado. Depois, ele é destilado e acontece a separação do etanol de outros compostos por diferença de volatilidade. Surgem aí o etanol anidro, utilizado como matéria-prima para produtos industriais e bebidas, e o etanol hidratado, que é utilizado como combustível desde o fim da década de 70, conhecido como etanol de primeira geração. A tecnologia é tanta que o bagaço da cana é transformado em etanol de segunda geração. Durante o processo produtivo, o processo industrial, a gente tem os resíduos, né? Então, quando você separa quando você moe a cana, você separa o bagaço do suco, né, da cana que vai para fazer o açúcar e o etanol. Esse bagaço ele é reutilizado para a gente produzir o etanol de segunda geração. Então, com isso, o que a gente consegue? A gente consegue extrair do mesmo hectare de cana 50% mais de etanol. Então, assim, é super sustentável quando você fala, olha, eu já tenho uma produção aqui, eu já tenho açúcar e etanol que sai desse hectare, mas agora eu consigo produzir 50% mais porque eu tenho tecnologia empregada para transformar esse resíduo em etanol, né? Com a mesma molécula, né? Então não tem diferença nenhuma nas características de uma para outra, de uma molécula para outra. No final das contas, a gente está trazendo 30% a menos de pegada de carbono quando você compara o etanol de primeira geração com o de segunda, sendo que o de primeira geração já tem, né, uma pegada também de 80% menor quando você compara com combustível fóssil. Do processo de destilação, há um subproduto, a vinhaça, que também é aproveitado. Esse resíduo pode gerar biogás através do metano e ser usado como fertilizante no campo. Aqui é o local onde vai ser construída a primeira planta de biometano do país. A produção vai ser de 26 milhões de metros cúbicos de gás natural renovável, o suficiente para abastecer 200 mil casas. Em toda a cadeia, é a chamada economia circular quem dita as regras do jogo. A gente tem uma economia circular, a gente tem um processo produtivo bastante integrado, onde a gente utiliza praticamente todos os resíduos que a gente gera. Então, o resíduo da produção de açúcar, que é a torta de filtro, e o resíduo da produção de etanol, que é a vinhaça, ambos são utilizados como fertilizantes na agrícola. E agora nós temos a planta de biogás, que está em construção, que é a segunda planta da Raízen, vai ser aqui na Costa Pinto, onde a gente utiliza esses dois subprodutos para gerar o biometano, que é um substituto para o gás natural fóssil, né, para o GLP, para vários combustíveis fósseis. Então, e depois da planta do biogás, da produção de biometano, esses resíduos continuam servindo como fertilizantes para o campo, porque os nutrientes são mantidos. A gente só utiliza a carga orgânica dele para a produção de biogás e os fertilizantes continuam, os nutrientes continuam, então a gente continua utilizando também como fertilizantes. Então a gente fecha uma cadeia e produz cada vez mais energia com a mesma cana e com os resíduos que a gente gera nas nossas plantas, né? Tudo isso a partir da cana-de-açúcar. Não é à toa que o Brasil lidera o ranking mundial na produção da planta e ocupa também o primeiro lugar na exportação de etanol, uma fonte limpa e renovável de energia. Muito interessante esse processo de reutilização dos resíduos da produção de açúcar para a geração de energias limpas e fertilizantes. É a sustentabilidade a serviço do produtor rural. Agora nós vamos conhecer a Fazenda Santa Virgínia, a primeira fazenda carne carbono neutro do país. Um projeto altamente produtivo que utiliza o sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, como melhoramento genético do rebanho. Vamos conhecer juntos como funciona na prática. Mais de 2 décadas de melhoramento genético da raça Nelore, uma estação de monta curta com 100% das fêmeas desafiadas aos 14 meses via IATF e mais da metade dos nascimentos acontecendo no cedo, mês de agosto, carimbo 8. São algumas das particularidades da genética produzida aqui na Santa Virgínia, a primeira fazenda carne carbono neutro do Brasil. Resultado de alta performance se faz com genética de alta performance. Esse trabalho com genética, técnica de IATF já vem há mais de 20 anos. E a propriedade busca o quê? Produção, características. Fêmeas emprenharem aos 14 meses de idade, busca uma habilidade materna, um frame mediano. Produção, machos
abaterem antes dos 24 meses de idade, no Nelore. As fêmeas F1 emprenham aos 14 meses também, são abatidas 23 meses, 18 arrobas. Tudo isso vem vamos falar, da forma, que já foi lapidada há um tempo atrás. E continuamos buscando no mercado genética superior para produção, insemina de 20, 30 touros Nelores, para conseguir o máximo de êxito aí no que o mercado hoje procura. De 10 mil matrizes, 5 mil já são direcionadas para o cruzamento com o Aberdeen Angus e 5 mil é do nosso núcleo de melhoramento genético. E cada novo ciclo tem uma parte, animais que não se destacaram vai emprenhar de cruzado e vai tendo um novo ciclo de animais superiores no nosso plantel de melhoramento. Só para vocês terem uma ideia, que índice você teve aqui no ano que foi atípico aí, um ano. A gente tem visto anos, né, de seca complicada, de chuva parando mais cedo, demorando para voltar. Vocês tiveram até geada aqui na região. Como é que foi o reprodutivo dessas fêmeas nesse ano ruim aí? Vamos falar, 45% na primeira, juntando duas deu 67%, sem repasse com touro. Nem precisa também, né? Não, porque aí já deu o número de matrizes que estava necessário para o nosso rebanho, para suprir o que saiu. Aí deu uma segurada. Cruzamento, a gente olha para esses animais que são mais, eles têm uma precocidade sexual mais forte. Como é que vocês trabalham a questão do F1 aqui? O F1 também colocamos o Brangus nela, que hoje é o que comporta pra gente. Ela parem com a mesma condição corporal que esse rebanho. No 5º mês já traz ela para a fase de terminação. Desmamou seu produto, elas são abatidas com 18 meses, com bonificação de carne, preço de touro. Tudo R$19,53. Tudo R$19,53. Além da genética, para que esses animais saiam mais cedo, é necessário um protocolo nutricional bem encorpado. E isso aqui na Santa Virgínia é tratado com muita seriedade. Nada ultrapassa os 24 meses de idade ao abate. Nós temos um trabalho que ele preconiza desde um bezerro ao pé da vaca, no caso cruzamento industrial, nós já trabalhamos com clipe. Falando em cruzamento, esse bezerro passa clipe, desmama aos 210 dias, em seguida já entra num processo de crescimento, mas já no sistema TIP. Depois engorda e nós fazemos a terminação nessas linhas que vocês estão vendo, que nós chamamos linhas de sequestro, que faz a lapidação da gordura nos últimos 40 dias. Mas desde Nelore, cruzamento, cada um deles, Marcos, eles têm o seu protocolo, inclusive visando a evolução até de rumen. Nós precisamos entender que o animal, internamente, ele precisa ter uma evolução, como a gente vê na carcaça. Então nós temos o cuidado de entrar com uma ração de crescimento, depois uma ração de engorda e depois uma ração de terminação, que é esta linha que nós estamos vendo aqui, que nós chamamos de linha de sequestro, onde fica somente 40 dias, porque nós também não podemos esquecer do bem-estar animal. Legal. Agora, no ponto seguinte, você já desmama o cruzamento, vai para o coxo. O Nelore você faz uma recria, mas fazer o crescimento da carcaça nessa recria é importante também. Muita gente erra aí, né? Sim. Muita gente quer botar gordura aí. Nós trabalhamos logo depois da desmama no Nelore com a suplementação 03. Trabalhamos com 6 meses para crescimento de carcaça. Depois de 6 meses de recria, ele já entra para o processo de engorda na TIP, né? Terminação intensiva a pasto. E fazemos depois somente os últimos 40 dias nessas linhas. Nós brincamos e falamos que o animal tem que mudar cada fase já turbinado, né? É uma expressão chegando sempre. Mas o segredo é você, cada fase, fazer bem feita, para que este animal já venha de uma condição adaptada, para a hora que ele entrar em cada um dos processos, ele não tenha essa perca ou esse tempo que ele vai ter que se adaptar, ele já vem adaptado. E como você tem esta aceleração na genética, você também precisa ter esse incremento na boia. Então é importante desde o manejo de pasto, desde um sistema de clipe, um sistema de recria, um sistema de engorda até aqui a terminação. Que bacana. E como é que vocês compõem essa dieta
vocês usam vários ingredientes, é importante estar atento a isso, não só ao ingrediente mais adequado, mas o que a logística da região te traz, o que as oportunidades da região te traz. Por exemplo, DDG vocês usam aqui? Usamos. Na verdade, nós estamos praticamente a 40 quilômetros do estado de São Paulo, estamos aqui na região de Dourados, Campo Grande, então região de polo de alimentos, então temos essa facilidade. Usamos vários produtos na dieta, mas o grande segredo é milho, que é próprio da empresa, então a gente tem essa facilidade, né? Mas independente de cada um deles ou cada uma das fases, é importante observar, Marcos, por exemplo, quando você desmama um bezerro de cruzamento que está com 300, 320 quilos, e nós colocamos já na TIP, não pode esquecer que esse bezerro ainda tem que ganhar carcaça. Então nós precisamos entrar com uma ração, balancear a dieta, para que esse bezerro tenha crescimento de carcaça, porque se você já colocar uma dieta de engorda pós-desmama, você pode ter um animal muito leve no final. Então acho que o detalhe de cada fase é importante, isso não pode ser esquecido, como também é muito importante o cuidado de cada fase e fazê-la bem feita, né? Eu não gosto de ficar enfeitando demais a coisa. Se você fizer bem feito cada uma das etapas, o final é isso aqui. Animais de 20, 21 meses, 600 quilos. Mas é importante respeitar cada uma das etapas. A gente vê o perfil das carcaças, posterior, arqueamento da costela, virilha baixa, enfim, tudo que você deseja realmente, produção de carne, né, que a gente está falando. E o detalhe, né, pessoal, ó, aquilo ali, por exemplo, é um para-raio, ou seja, o bem-estar animal está presente em tudo que vocês fazem, é uma coisa realmente impressionante. É isso aí. Eu diria até que se eu pudesse voltar um pouquinho nessa pergunta, eu diria que nós começamos a se preocupar desde a escolha do sêmen, né? Até o trabalho de escolha do sêmen, o animal que nós queremos lá no final, se ele vai ser aproveitado a fêmea, pensar no maternal dessa fêmea. Então, em todas as etapas, a Santa Virgínia tem um corpo técnico que estuda isso, né? Nós temos vários profissionais ligados a todo o processo, e o resultado final sempre é esse detalhe, o máximo de potencial de crescimento, de engorda, sem esquecer o bem-estar animal. A gente vê que o sucesso da Fazenda Santa Virgínia se deve ao cuidado em todas as fases da produção, sem deixar de lado o bem-estar dos animais. E não perca no próximo bloco. A doença é transmitida entre as aves, por isso o produtor deve olhar atentamente, fazer essa primeira avaliação entre as articulações das pernas e patas. E chegou a hora de um rápido intervalo. Mas fique com a gente, o Agronacional volta já já. Estamos de volta com o Agronacional para te mostrar mais histórias incríveis do mundo agro. Daqui a pouco você vai ver. Como diferencial aqui na fazenda, a gente constantemente está treinando nossos colaboradores em todos os âmbitos. A gente tem algumas práticas aqui que são os treinamentos do pessoal de combate a incêndio. A gente prima combater esses focos de incêndio antes de eles chegarem na fazenda. Mas agora vamos mergulhar no universo das aves. Você sabia que elas também podem sofrer com artrite infecciosa? Essa enfermidade provoca lesões nas articulações dos animais e causa grandes prejuízos econômicos aos produtores. Vamos até uma granja no sul do país para ver quais são os cuidados que os avicultores devem ter para prevenir essa doença nas aves. Se o frango está sentado ou meio amontoado, um problema ele tem. Aves paradas sem movimentações, sinal de alerta. Pode ser artrite. É uma doença infecciosa causada por um vírus, que se chama Helvírus, e ele se instala geralmente nas articulações. Esse vírus vai pela corrente sanguínea do frango e se instala nas articulações das aves, causando lesão, que ela pode ser uma lesão aparente de cor esverdeada, ou às vezes uma lesão sem aparência, mas deixando a junta do frango inchada com algum líquido sinovial dentro. A doença é transmitida entre as aves,
Por isso, o produtor deve olhar atentamente, fazer essa primeira avaliação entre as articulações das pernas e patas. Foi assim que a Márcia descobriu o que condenou parte do lote anterior. Daí vimos isso ali, aí chamei uma técnica, daí ela veio, né, fazer avaliação também para ver se era, né. Com a ajuda dela a gente descobrimos que era artrite. Sim, eu pego na ave, daí eu vejo que ele tá com a perninha dele, tipo o joelhinho dele manchado, né. Tem aquela cor e coisa aí mancando. Isso é o que a gente vê no frango que tem artrite. Nós fazemos uma avaliação nesse frango entre 33 a 35 dias. É onde a gente avalia as juntas do frango, para ver o quanto, se ele tem artrite ou não. Então a gente faz uma avaliação de mais ou menos 10% desse lote. O que nós olhamos? Nós olhamos como é artrite, como o nome já diz, a gente olha a articulação do frango. Então, se ela tem alguma alteração, essa alteração pode ser inchaço, pode ser por coloração também. A artrite em um estágio mais avançado, ela faz uma coloração de um esverdeado, que é um processo inflamatório mais avançado. A doença pode trazer problemas ao produtor. Um exemplo é a desuniformidade do lote. Essa ave que tem esse problema de articulação, ele deixa de comer, ele deixa de beber água por conta da dor. Então ele pode causar desuniformidade no lote e ele pode causar mortalidade, porque às vezes o produtor vai ter que eliminar essa ave por conta dessa desuniformidade. Os equipamentos como os comedouros e bebedouros devem estar regulados conforme a idade do frango. Um comedor baixo e um bebedor baixo faz com que essa ave não se movimente, então ela tende a ficar sempre mais parada, onde esse problema de articulação pode aumentar. Se o meu frango ele tem dificuldade em comer, dificuldade em beber água, eu vou ter a imunidade dele mais baixa. Se eu tenho a imunidade do frango mais baixa, eu dou porta de entrada para outras bactérias, que podem ir para outros órgãos também. Nesse aviário, os frangos estão com 16 dias. Ainda é difícil de identificar a artrite. Entretanto, alguns manejos podem evitar a doença. Ele deve começar esse manejo desde o intervalo. Como o Helvírus é causado por um vírus, essa artrite, a gente tem que diminuir essa carga viral essa infecção viral dentro do aviário. Então a gente começa com procedimentos de fermentação de cama, manejo de cama, retirada de cascão, retirando o máximo de umidade dessa cama nos intervalos. Durante o lote, o produtor trabalha muito com ambiência, porque como a gente já tem, às vezes, esse problema instalado, a gente tem que evitar que o frango diminua a imunidade e que entre outros fatores patológicos. Então, a gente trabalha com ambiência, boa ventilação, bom aquecimento, regulagem de equipamentos sempre adequado à idade da ave, para que a ave não precise deitar ou sentar para comer e nem se agachar para beber essa água. Então, sempre esse manejo de regulagem de equipamentos bem adequado conforme a idade dos frangos. Para evitar isso, a gente tem que ter uma boa cama, boa qualidade, aquecimento bom. Tudo que o frango precisa, a gente tem que fazer o manejo deles, né? Senão o lote não desenvolve. Hoje não existe antibiótico que mate qualquer tipo de vírus, né? Então hoje o que a gente usa, ele é um antitérmico. O que esse antitérmico faz? Ele diminui essa dor no frango e esse processo inflamatório que faz nas articulações. Então, a gente usa aí numa idade entre 20 a 25 dias para diminuir esse processo inflamatório. Como eu falei, ele é um antitérmico, né? É só para diminuir a dor e evitar que a gente tenha problemas futuros, tanto para o frango quanto para condenas no frigorífico. A inflamação nas articulações pode condenar a carcaça do animal, tendo a perda de um importante produto para exportação, o pé de frango. Hoje, o pé de frango vale quase mais do que um peito de frango, né? Por conta, principalmente o país onde a gente mais vende pés seria a China, né? Por conta hoje que a gente fala da questão do colágeno, né? O pé é um dos maiores, aí que tem maior concentração de colágeno, né? É impressionante como a demanda chinesa valorizou o pé de frango no Brasil. Aqui ainda não temos esse hábito, mas já existem restaurantes que servem esse prato. Você sabia? Vale a pena experimentar, né?
Agora nós vamos até o sul do estado do Pará, em Sapucaia, para ver como os produtores rurais previnem incêndios em suas fazendas. Esse é um problema que o produtor combate diariamente e está cada vez mais investindo para prevenir e conseguir reduzir os casos. Vamos ver? Cheguei aqui a fazer 23 anos, cheguei em 2000. Essa fazenda está localizada na região de Xinguara e Sapucaia, aqui no sul do Pará. Na década de 70, os irmãos Coagliato viram aqui na região uma oportunidade ímpar de estender seus negócios e adquirindo uma área. E o seu Luizito Coagliato, um dos irmãos, também enxergou aqui uma oportunidade particular de aumentar seus negócios na região. A Fazenda Brasil Verde, ela é composta por um grupo de fazendas, que seria a Nossa Senhora de Fátima, a Fazenda São Carlos, Fazenda Brasil Verde 2 e a Fazenda Canachuê. Com a área total de todas as fazendas aí é 17 mil hectares. E essas fazendas estão basicamente na área de recria e engorda, desde a década de 2000. E agora, por fim, nós partimos para a área de cria também. A gente já vem produzindo com responsabilidade, com sustentabilidade, visando uma maior produtividade de arrobas por hectare. Como diferencial aqui na fazenda, a gente constantemente está treinando nossos colaboradores em todos os âmbitos. A gente tem algumas práticas aqui que são os treinamentos do pessoal de combate a incêndio. A gente prima combater esses focos de incêndio antes de eles chegarem na fazenda. Então a gente procura combater o incêndio na rodovia antes de ele entrar, no vizinho antes de ele chegar na divisa da fazenda. No período de seca, a incidência de focos de incêndio aqui na região são constantes. Aqui na fazenda a gente dispõe, em primeiro lugar, de rádios comunicadores, que é de vital importância na identificação dos focos de incêndio. Assim que a gente chega no local do incêndio, cada um tem a sua função já pré-determinada. São deslocados os tratores bombeiros. Um dos equipamentos que a gente tem aqui na fazenda são as bombas costais com água. Essa o pessoal usa para apagar focos de menos intensidades e fazendo o rescaldo no pós-incêndio. Os abafadores, a gente fez aqui na fazenda mesmo. Esses abafadores são feitos para, assim que o trator passa apagando com água, o pessoal vem fazendo o rescaldo com esses abafadores, que dinamiza o trabalho, inibe a acender novos focos. As foices e facões a gente usa para cortar algum pau que esteja mais alto, alguma moita, o fogo não chegar até eles. Na hora que tiver 100% extinto o incêndio, a gente ainda permanece lá para no outro dia, quando o sol voltar a esquentar novamente, a gente não ter surpresa com novos focos que podem gerar um novo incêndio. Como medida preventiva, a gente usa a gradagem da margem da rodovia, que é muito extensa, devido a bitugas de cigarro, tocos de cigarro, o pessoal joga, etc. O posicionamento dos tanques pipa nossos, dos tanques bombeiros, eles são colocados em lugares estratégicos dentro da propriedade, facilitando o deslocamento e a chegada mais rápida até o foco. A gente usa também na prática instrução do nosso pessoal para que não acendam fogueiras, para queimar lixo, etc. A gente pede também para que não façam esse procedimento dentro da propriedade. E temos placas indicativas em toda a fazenda, despertando a consciência do pessoal para o perigo do incêndio. A gente conclui isso com trabalhos de boas práticas que a gente tem dentro da fazenda para prevenir qualquer foco de incêndio. O custo de investimentos em equipamentos na fazenda, ele é alto. O investimento em colaboradores é importante demais. Agora, ele se torna até insignificante perto do prejuízo ambiental
e o prejuízo material que o incêndio traz para a fazenda. Nós não praticamos a queimada aqui na fazenda, aliás, nunca praticamos, porque a gente tem uma visão de futuro. Num princípio, o pecuarista pode pensar que seria viável esse procedimento, mas num futuro próximo, o prejuízo biológico e ambiental chega e ele cobra um preço muito caro por isso. Parabéns à Fazenda Brasil Verde pelo ótimo exemplo na prevenção e combate a incêndios em áreas rurais. Um investimento que vale muito a pena. Agora eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca. Vamos até Itajaí, em Santa Catarina, conhecer uma receita inusitada que combina bacon com brigadeiro. Pois é, parece estranho, né? Mas a nossa repórter até que gostou. E você vai aprender o passo a passo de como preparar essa delícia agridoce. Eu sou daquelas pessoas que acham que o bacon combina com tudo. Bacon no feijão, no risoto, na massa. Dá para se dizer que ele é a perfeição dos ingredientes. Mas será que bacon combina com doce? É o que a gente vai ver hoje. Fomos até a cozinha de um restaurante para acompanhar o processo da receita. Chefe, é muito difícil? Não, é super fácil, é uma receita bem prática, a gente vai ensinar passo a passo, a gente vai falar um pouquinho da variação do chocolate e uma receitinha em 5 minutos, 10 minutinhos está pronta. Quais os ingredientes que eu vou precisar? A gente vai precisar de um bacon, tá? A gente aqui está trabalhando com bacon fatiado, mas você pode trabalhar com bacon em cubos, pode comprar o bacon em manta, cortar em pedacinhos e depois a gente vai mostrar a variação com o bacon. Aqui a gente trabalha com bacon fatiado, média de 150 gramas, tá? A gente vai começar com o bacon, que o bacon precisa ir no forno, então a gente vai dar uma caramelizada no bacon. A gente pega um pouquinho de açúcar, tá? Média de 50 gramas e a gente joga um pouquinho de açúcar por cima. Por que que a gente está fazendo isso? Vai dar uma quebra. Vai dar uma quebra no açúcar, né? A gordura vai absorver esse açúcar e vai caramelizar e vai fazer com que essa caramelização fique mais natural o possível. O bacon no forno pode levar de 10 a 15 minutos para dourar. Vai sair essa gordura, vai dar uma secadinha e ele vai ficar basicamente parecido com esse bacon aqui, ó. Esse bacon aqui. Ah, ele fica bem tostadinho. Bem tostadinho e caramelizado, né? Então esse pretinho aqui é proveniente do açúcar. Esse seria o segredo para deixar o bacon caramelizado. Caramelizado. Isso você pode pôr na pipoca, em outras preparações, né? Nesse caso aqui, hoje a gente vai fazer com o brigadeiro, tá bom? Perfeito. Então, vamos? Vamos lá? Vamos lá. A gente vai começar agora o brigadeiro, tá? Então a gente fez uma mise en place aqui rapidinha pra gente separar. Aqui a gente tem algumas variações de chocolate. A gente tem... Esse brigadeiro dá pra fazer com outro chocolate? Sim, com o chocolate que você tiver em casa. A gente tem o chocolate meio amargo aqui, que é um chocolate mais defumadinho, com mais gosto de cacau. A gente tem um ao leite, né? Que é um chocolate mais comum que a gente tem em casa, que é aqueles tabletes comerciais. E a gente tem o chocolate branco, que é rico em gordura, que também dá pra fazer o brigadeiro. Tá? Então a gente vai começar, e o leite condensado, a gente tem o leite condensado aqui, tá? Uma caixinha, média de 200 gramas e tablete de manteiga. Para essa receita que a gente vai fazer, uma receita menorzinha, a gente vai usar 10 gramas de manteiga. A preparação é simples. Adicione o leite condensado, o chocolate e a manteiga em uma panela. Depois é só mexer. Agora a gente vai misturar, é receita de brigadeiro tradicional, a gente vai misturar até que ela solte da panela. Existem 2 pontos para 2 tipos de receita. A receita daquele brigadeiro de bolear, que é aquele brigadeiro de docinho de festa, a gente tem que deixar na panela, ele cozinhar esse leite condensado, misturando com o chocolate, aí ele vai desgrudar da panela. Desgrudou do fundo da panela, a gente coloca no recipiente untado com um pouquinho de óleo, e a gente depois põe na geladeira ou deixa descansar em temperatura ambiente até que fique frio para a gente fazer o boleamento. A outra variação é o brigadeiro mole, aquele que a gente come com colher mesmo. Esse não precisa cozinhar tanto. Pronto, aqui a gente já tem o brigadeiro pronto para enrolar. A gente vai despejar aqui e a gente vai deixar ele descansando
né? Super rápido, viu? Assim, uma receita super prática, dá pra fazer ainda pro almoço, né? Vamos dizer assim. É a sobremesa, É a né? sobremesa. Gente, já tô aqui com as luvas colocadas e eu, como uma pessoa que adora um brigadeiro, que adora um bacon, também quero aprender a fazer, né? A montar esse brigadeiro, hein, chefe? Perfeito. Aqui nós temos o brigadeiro preto E o branco. A gente já tem ele finalizado naquele processo que a gente conversou, né? Ó, já tá bem frio, tá bem homogêneo. A gente já tem o bacon, que é esse processo, já trituradinho, por isso que eu falei que dá pra gente ter ele em manta ou ele cortadinho em cubos, que no mercado já também tem essa a opção de a gente comprar em cubos. Dourou, a gente deixa separadinho aqui e a gente vai passar o brigadeiro nesse bacon ali. Já estamos no momento da degustação aqui. A gente buscou pessoas aqui do hotel para fazer essa prova dos doces. Estou aqui com a Lúcia e com o Andréas, certo? Correto. Você já comeu brigadeiro com bacon? Não, nunca comi, vai ser a primeira vez. E você? Também é a primeira vez. Tô curiosa com a textura. Bom, já que eles não comeram, vamos provar, né? Eu gostei, esse aqui ficou bem delicado. Na verdade, ficou só com um gostinho de salgado, né? Do bacon mesmo. Porque acho que só uma fatia em cima. Mas ficou muito bom, bem diferente. A Lúcia provou o brigadeiro branco com pedaços de bacon. Será que ela gostou? Esse branco aqui com a farofinha de bacon eu achei muito forte, muito salgado. Dá aquela lembrança de brigadeiro, mas por ter muito bacon em volta, parece que fugiu um pouquinho. Mas ela não desistiu. Provou mais um. Desta vez, o brigadeiro com chocolate preto. Divino. Esse sim. Textura maravilhosa. A mistura do salgadinho com o chocolate faz a diferença. Chefe, agora eu fiquei curiosa. O porquê fazer um brigadeiro com bacon? Isso aí é comum? É comum, sim. Esse movimento do agridoce é muito forte, está sendo muito forte agora no país, mas é um movimento que já vem muito antigo já. E nos Estados Unidos foi criado, enfim, o brigadeiro com bacon, porque eles têm um consumo muito maior de bacon e lá eles têm várias variações. E quem fez toda a preparação também tem direito de comer, hein? É bom, esse agridoce, esse salgadinho, defumado, ele harmoniza muito bem com o doce. A textura dos dois também no paladar fica muito bom. Já que está aprovado, vamos à pergunta final. Bacon é vida? Bacon é vida, sem dúvida. Bacon vai com tudo. Bom, já que vai com tudo, vou continuar comendo aqui um pouquinho mais, tá, gente? A Priscila se deu bem nessa matéria. Eu fiquei aqui morrendo de vontade de provar esses brigadeiros. Adoro sabores diferentes que os chefes criam. E você vai ver ainda hoje. O setor financeiro percebeu. Quando a pergunta é a importância da sustentabilidade para o Brasil, não há dúvidas. Essencial, né? Sustentabilidade é a estratégia mais importante do agronegócio do Brasil nesse momento. Está na hora de mais um rápido intervalo. Mas não saia daí que o Mundo Agro passa por aqui. Estamos de volta com o Agro Nacional aqui na TV Brasil e também no Canal Rural. E não perca ainda hoje. Primeiro dia que pôs o arreamento nele, acabou de arriar ele, o ponto é muito manso. Agora nós vamos ver como o financiamento do agro brasileiro está cada vez mais atrelado à sustentabilidade. Produtores que investem em boas práticas ambientais têm mais facilidade de acesso a crédito e essa tendência só deve aumentar. Vamos conferir. O setor financeiro percebeu. Quando a pergunta é a importância da sustentabilidade para o Brasil, não há dúvidas. Essencial,
né? Sustentabilidade é a estratégia mais importante do agronegócio do Brasil nesse momento e que precisa ser incorporada numa estratégia única, numa narrativa única para o país e para todo o setor, para que a gente possa entregar a crescente demanda por alimentos, a segurança alimentar no mundo, mas com um impacto menor em termos de emissão de carbono e um impacto menor em termos de uso dos recursos naturais. Você sabia que com as mudanças climáticas e a preocupação com a preservação dos recursos naturais, o setor financeiro passou a considerar a sustentabilidade na hora de escolher seus investimentos? Assunto tão importante que, de acordo com a divulgação da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, a Bolsa de Valores, o número de companhias na carteira passou de 40 no ano passado para 46 nesta edição e a quantidade de setores pulou de 15 para 27. Ainda segundo a B3, juntas, as companhias somam 1,740 bilhões de reais em valor de mercado, 38,26% do total do valor das companhias com ações negociadas na B3, com base no fechamento de 30 de dezembro de 2021. O futuro vai exigir cada vez mais ações em sustentabilidade. Crédito e sustentabilidade não se separam mais, né? Então, a bancabilidade daquele produtor cada dia mais vai estar atrelada com a sua maturidade em termos de sustentabilidade. Traduzindo, quanto mais ele adotar práticas de agricultura regenerativa, de agricultura de baixo impacto, de manejo adequado da água, do solo, aspectos também relativos às questões sociais, quanto mais ele adotar todas essas práticas, mais bancável ele se torna. Se isso vai se traduzir em menores taxas, eu acho que depende muito do tipo de recurso e da solução que aquele produtor está buscando. Mas com o tempo, a sustentabilidade vai ser medida assim como hoje o crédito é medido. Todo cliente da indústria financeira vai ter um rating de crédito que incorpora um rating de sustentabilidade. Ou seja, não vai ser possível, com o passar do tempo, se obter crédito se não se atender aos padrões estabelecidos de sustentabilidade. Investir em sustentabilidade é fundamental para garantir que as terras permaneçam produtivas, além de atrair mais investimentos para o produtor. E chegou a hora de conhecermos a vitoriosa trajetória do cavalo Rio Raso de São Lourenço. Com muito treino e uma genética privilegiada, o Manga Larga Marchador se tornou campeão dos campeões na 39ª Exposição Nacional. Cavalo guerreiro, né? Passou por várias situações, se manteve firme. O Rio Raso é um animal extremamente dócil, extremamente disponível para o cavaleiro. A ligação minha dele já foi assim, ao primeiro momento. Tudo que eu pedia para ele, ele correspondia. Foi fácil o serviço dele. E ele é um atleta da marcha. Rio Raso, quando potro, ele se destacava pela qualidade de marcha, sabe? Era cavalo sempre muito marchado, nunca deu um passo a não ser de marcha. Da sua mãe, eu acho que ele herdou, além da marcha, a potência no movimento, principalmente dos posteriores, né? E do pai, aquela marcha suave, né? Discreta e nobre. E o Raso entrou na reprodução novo, com apenas 3 anos. Primeiro dia que pôs o arreamento nele, acabou de arriar ele, o potro é muito manso. E fizemos uma estação de monta inteira com ele. E no final da estação, ele teve uma laminite. Ele foi medicado, né?
e tratado, logo após a Dominite, nós fizemos uma coleta de sêmen com ele e foi visto que os espermatozoides estavam todos mortos. Fizemos de tudo, né? Vários tratamentos, por último fizemos até tratamento de célula-tronco, né? Com o pessoal de fora que vieram e aplicaram. No final de tudo, aconteceu o que a gente não esperava e a opção que restou foi castrá-lo. E em seguida da castração, ele iniciou a sua carreira de pista. Eu adquiri o Rio Raso, depois do CDM em 2021, eu adquiri no Araçapecaba, no Rio de Janeiro. Fui para a cidade para fazer umas pistas, comecei levando as poeiras. O Rio Raso era de um amigo meu e, em uma oportunidade, vi ele uma poeira e tive a possibilidade de apresentá-lo. Aí eu tive uma conversa com o David numa prova lá no Aras Slim, sobre o cavalo e tal. E o David me mostrou interesse no cavalo. A gente não tinha nenhum cavalo castrado, que a gente achava que dava para ir para nacional. Então a gente estava na busca, né? Um castrado tem que ser o castrado para você correr atrás e adquirir. O Deivinho já vinha me falando desse cavalo, que ele já conhecia, tinha visto ele rodando em algumas poeiras, chegou até a montar nele e falou do potencial dele para mim. Eu deveria ter ido até antes, na verdade, eu até dei uma enroladinha no Deivinho. Conversei muito com o Roberto. E falou 1, 2, 3 vezes, até que um dia nós resolvemos ir lá olhar o cavalo. Foi bastante tempo insistindo com ele para ir lá ver o cavalo. Ficou me enrolando uns 30 dias. A gente foi ver o animal num lugar inusitado, né? Quando foi montar nele para ver se ele era bom ou não, era um lote na casa do lado da casa do vendedor, do proprietário, o ex-proprietário. Então é engraçado, porque eu não fui, o Lucas foi lá, viu e mandou o vídeo para mim. Eu falei, gostei do cavalo, o cavalo é muito bom. A gente negociou ele com o Alisson, o Lobinho, ele nos mandou um cavalo impecável, uma saúde incrível, o cavalo chegou aqui muito bem e compramos 100%. Então a gente já buscou ele com o objetivo da Nacional 2022. Foi mais ou menos em torno de uns 60 dias da Nacional que ele veio para cá, já estava bem iniciado, já estava bem pronto já. Trabalhamos no condicionamento físico, ajeitamos pequenos detalhes que tinha. A gente já quis levar ele em Divinópolis porque era uma exposição que a gente sabia que ia dar um nível muito forte, ia dar uma exposição muito pesada e a gente já quis testar ele na fogueira. Pegar um cavalo e levar ele direto para a Nacional pode ter uma surpresa, né? Então a gente tem que conhecer como é que é o comportamento do animal em viagem, como é o comportamento dele em pista, com 1, 2 ou outros juízes, outras pessoas montando. Foi campeão na categoria e foi campeão dos campeões. O melhor castrado marcha batida dessa exposição é Rio Raso de São Lourenço. A gente faz o trabalho muscular, preparação física e faz o trabalho com piscina, né, para dar condicionamento físico para ele sem impacto, para não lesionar. E também tem todo o acompanhamento fisioterápico, né, com choque-wave, ultrassom, quiropraxia, acupuntura, tudo isso para poder melhorar a condição do animal que está treinando em alto nível, mas porém mantendo o bem-estar animal. A gente tem o prazer de trabalhar com uma equipe muito grande, muito extensa, dos melhores profissionais da raça, na minha concepção, né? A gente fez um trabalho muito bacana com o Rio Raso. Toda prova a gente não sabe como é que o cavalo vai ser, como é que vai montar, mas no final, assim, que o juiz acabaram de montar, que foi no final mesmo do campeonato, já estava mais ou menos com a esperança já. Ele tinha dado uma montada muito boa, tinha feito a apresentação muito bem e estava muito pronto, estava muito confiante nisso. O Rio Raso nos ajudou muito para todos os resultados da Nacional, né? Ele nos trouxe uma tranquilidade. Ainda foi muito gostoso, porque ele foi campeão com 5 notas 1. Falaram que ele foi o destaque no campeonato pelo diagrama, unindo diagrama e movimento, com amplitude da passada e movimento posterior mais eficiente. Tem uma qualidade de perna melhor, olha o gesto desse cavalo de primeiro, estilo, posicionamento da perna, a perna entra com mais facilidade. Quando você faz o primeiro animal montado campeão, já dá um alívio, né? Parece que até tira um peso, né? Você fala, poxa, já fiz um animal montado campeão, então maravilha, vamos
vamos pro resto, né? Ainda mais essa nacional que vem depois desse momento ruim de pandemia. Todo mundo que vive o manga larga, que gosta do manga larga, com certeza estava extremamente atento a essa nacional. E a gente sabia que era um cavalo de um potencial enorme. Ele tinha feito uma apresentação muito boa na categoria e voltou pro grande impecável. Depois da categoria, sempre saiu boato, fulano vai ser campeão dos campeões, esse vai ser campeão dos campeões, mas a gente sempre tem que manter o pé no chão e não deixar subir, né? Campeão de marcha, cavalo castrado. É Rio Raso de São Lourenço, apresentado pelo Davidson. Quando fomos para o campeão dos campeões, sempre surgia aquela dúvida, porque justamente no campeão dos campeões tinham todos os animais das quais ele tinha já perdido o campeonato. Aí tivemos um momento que foi de tensão no campeonato do cavalo, que no grande campeonato ele arrancou uma ferradura. Aí ele automaticamente teve de arrancar as outras 4, né, por regulamento. Então a gente ficou com medo disso alterar o andamento do cavalo. Mas não alterou o movimento, não alterou o diagrama, não alterou nada. Eu fico nervoso pra caramba. A gente tenta disfarçar para transmitir uma certa tranquilidade, mas no fundo a gente está extremamente nervoso. O campeão nacional de marcha castrado desta 39ª Nacional é Rio Raso de São Lourenço. Essa nacional tem sido especial para o Aras, para todo mundo na fazenda, da família, da equipe. E hoje no castrado já começamos bem com o campeão dos campeões. Queria agradecer o tempo inteiro a equipe, queria abraçar meus companheiros, queria abraçar todo mundo que estava ajudando. O cavalo andou o que ele andou pela naturalidade de condução que foi apresentado tanto na categoria quanto no grande campeonato. Né? Parabéns à Aras da Pia, parabéns ao apresentador. A gente trabalha o ano todo para chegar na Nacional e dar o melhor da gente. A gente tem uma mão de obra muito boa, me orgulho muito do Lucas e dos meninos que trabalham aqui. São grandes responsáveis por todo esse êxito. Ele tem uma carreira, ele é muito novo ainda também. Ele tem uma carreira muito grande, com certeza. Nós vamos arriscar em levar ele mais uma vez para a Nacional. Pelo fato de ser um cavalo muito íntegro, um cavalo talentoso, a gente espera que assim que ele puder voltar a competir, sem dúvida está competindo. É um cavalo que agrega muito para a fazenda, para o Aras, agrega na competição. Vamos trabalhar para isso, para ouvir de novo. Quem sabe o nome dele lá mais uma vez ou 2 vezes dentro da mesma Nacional. Quem sabe ele repete esse feito na próxima vez que ele for na Nacional. Que cavalo incrível! Realmente o manga larga marchador Rio Raso de São Lourenço é um campeão de respeito. E é com essa matéria linda que eu me despeço de você. Mas eu te espero aqui na semana que vem para conhecer comigo mais histórias incríveis do mundo no campo. Se você perdeu ou quer ver de novo algum conteúdo, é só acessar a TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você e até semana que vem.